Ministro Jesuíno Rissato, Vossa Excelência julga agora o agravo regimental no HC 765-618 Tocantins, não é? E eu vejo doutor Carlos Átila Bezerra, parente. Doutor Carlos. E tem Boa tarde, Excelência. Sustentação oral. Só um momentinho, doutor. Senhora ministra, pela ordem, Sim. Tem sustentação oral. Tratam-se de agravos aqui do Ministério Público Estadual e Federal, contra a decisão monocrática que concedeu a ordem para despronunciar o réu. Ele teria sido pronunciado apenas com base em testemunhos de ouvir dizer. Então, a monocrática... Foi concessiva? Não, foi concessiva, o recurso é do Ministério Público e eu estou negando o provimento ao recurso do Ministério Público. Então, se não houver divergência, eu não vejo destaque aqui, então poderíamos dispensar aqui a sustentação oral. Da mesma forma, eu indago, então, se deve dispensar a leitura do relatório, a leitura do relatório e também a sustentação oral, também, né, doutor Carlos, parente, porque não há nenhum voto contrário ao que foi votado pelo eminente relator. Pela ordem, eu gostaria de fazer a sustentação oral para defender a procedência do agravo do Ministério Público Federal. Só do Ministério Público Federal. Então, e Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. Então, o defensor, então, vai querer também falar, né, doutor? Sim, Excelência. Então, por favor. Vossa Excelência tem a palavra para a sustentação oral. Sim? Do Ministério Público. Eu tenho que falar primeiro, do Ministério Público. E eu não vejo aqui nenhum destaque, a não ser que tenha destaques depois da sustentação oral do Ministério Público. Vossa Excelência dispensa, né, doutor Carlos Átila, parente, a sustentação? Doutor, Excelência, como o Ministério Público vai fazer sustentação oral, eu prefiro fazê-la também. Sim, tá, tem razão. Fala depois do Ministério Público, né? Então, como o recurso é do Ministério Público, vai falar depois do Ministério Público. Tem a palavra a doutora Raquel Dodge. Boa tarde, senhora presidente, ministra Laurita Vaz, senhores ministros dessa sexta turma, senhor advogado, senhoras e senhores aqui presentes. Este caso veio de Gurupim, no Tocantins. Trata-se de uma denúncia que foi oferecida por homicídio qualificado por motivo torpe contra um integrante da Polícia Militar do Estado, o senhor Edson Vieira Fernandes, que teria praticado esse crime no dia 18 de julho de 2018, em Gurupim. Após a denúncia ter sido recebida, houve um início de instrução e houve sentença de pronúncia. O réu foi pronunciado. O réu recorreu, em recurso em sentido estrito, para o Tribunal de Justiça de Tocantins, que manteve a pronúncia. Ele, então, aviou um habeas corpus aqui nesta corte, e a corte anulou a sentença de pronúncia à conta de que não haveria indícios suficientes para ele ser pronunciado. O Ministério Público Federal recorre dessa decisão e é este recurso que eu estou sustentando neste momento. O crime ocorrido em Gurupim, no dia 18 de julho de 2018, vitimou um rapaz portador de esquizofrenia que estava sentado na porta da casa do seu vizinho, que seria traficante de drogas. As testemunhas informantes deste caso dizem que os agressores, os matadores, estavam numa motocicleta, eram dois, chegaram na casa do vizinho da vítima, conversaram com ele e o assassinaram. Isso foi em julho de 2018. Em Gurupim, havia 26 inquéritos por homicídios da mesma natureza, praticados por duas pessoas que andavam numa moto, matavam as pessoas aparentemente aleatoriamente e fugiam da cena do crime. Ocorre que 3 meses depois, no dia 30 de outubro, houve um outro assassinato, desta vez de Neuralice, que estava grávida, e de seu companheiro, Nathaniel, além de 2 filhos deles.
Nessa rua, em Gurupi, em 30 de outubro, havia câmeras na entrada e na saída da rua. Os réus, os matadores, foram presos logo após uma perseguição policial. Trocaram tiros e um deles, o Gustavo Teles, foi assassinado pela polícia nessa empreitada. Ocorre que Edson foi preso ali em flagrante, a arma dele também foi presa, a motocicleta foi apreendida, e, a partir daí, a Polícia Civil de Tocantins começou a comparar os laudos de balística desta arma apreendida no crime de outubro e verificou que era a mesma arma que havia disparado o tiro que vitimou Rogaciano, a vítima da ação penal que está sobre a nossa mesa. E esta prova foi emprestada com autorização judicial dos autos da investigação do assassinato de Noralice Nathaniel e trazida para os autos desta ação penal. E é esta prova que ampara a sentença de pronúncia, junto com todas as informações prestadas na fase policial e também em juízo pelas pessoas que estavam ali na cena do crime que vitimou Rogaciano, a vítima desta ação penal. A Polícia Civil de Gurupi, a partir disso, começa a desvendar um esquema de esquadrão da morte, que era praticado reiteradamente por Edson Vieira Fernandes, o acusado nesses autos, junto com Gustavo Teles, que morreu em outubro de 2018, 3 meses depois desse crime aqui, nesse confronto, em razão do assassinato de Noralice e Nathaniel. O Ministério Público Federal, como o Ministério Público do Estado de Tocantins, entende que, se a parte, como nesse caso, não pediu que esse laudo necroscópico, que esse laudo de balística fosse repetido em juízo antes da sentença de pronúncia, não havia razão para fazer a repetição dessa perícia, e que isso pode ser feito agora, depois da sentença de pronúncia, quando se iniciar a instrução que será levada ao conhecimento do Conselho de Sentença. E é por essa razão que o Ministério Público Federal, entendendo que há prova suficiente para a pronúncia, entendendo que houve prova emprestada com autorização judicial e que é coerente com a prova já iniciada a partir de julho de 2018, com o assassinato de Rogaciano por motivo torpe, é que nós entendemos que esta sentença de pronúncia deve ser restabelecida para que a ação penal tenha o seu curso natural. Obrigada a todos pela atenção. Agradeço. Passo a palavra ao doutor Carlos Átila, bem parente, para a sustentação oral. Obrigado, Excelência. Regimental, Excelência. 5 minutos. Ok. Cumprimento a todos os ministros, na pessoa do excelentíssimo doutor desembargador, relator, ministro Jesuíno Rissato. Eu vou só fazer alguns apontamentos aqui. É o seguinte, essa impetração, ela guarda maior relevância não só para o próprio paciente, mas para o próprio Superior Tribunal de Justiça. Eu digo isso por quê, Excelência? Porque o juiz de primeiro grau e os desembargadores do Tribunal de Tocantins, eles simplesmente corromperam a orientação jurisprudencial do STJ. Por quê? A pronúncia, ela é clara a falar o seguinte, que não existe prova judicializada que leve a figura do paciente como autor do crime. A decisão de pronúncia é enfática nisso. Tanto é que ela fala o seguinte, que irá pronunciar porque o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que é possível a pronúncia com base apenas em prova inquisitorial. E aí ele vai lá e transcreve 2 acórdãos. Aí a gente vai ler esses acórdãos que o juiz sentenciante cita e realça, faz grifos, negrita, e eles dizem exatamente o contrário. Por quê? Porque a jurisprudência do STJ é nesse sentido, que não cabe pronúncia com base em prova meramente inquisitorial, porque são só elementos.
não são provas no sentido técnico. Então, o que a gente traz a esse tribunal é apenas que se consagre novamente a jurisprudência que já é consolidada aqui, no sentido de que não cabe essa pronúncia, porque é fundada apenas em prova inquisitorial. O Tribunal do Tocantins foi provocado mediante recurso de sentido estrito de fato, mas ele falou o quê? Que a pronúncia está certa, que a jurisprudência é essa, a gente faz o embargo de declaração pedindo apenas para que o Tribunal do Tocantins, então, indique quais são esses acórdãos que trazem essa versão, essa tese aqui do STJ. O Tribunal do Tocantins simplesmente diz que a gente quer revisar o julgado, quando na verdade não queríamos, a gente só queria que fosse integralizado a fonte, a jurisprudência, os acórdãos que ele está dizendo que consagram a tese que eles estão defendendo, e não o fazem, porque não existe esse acordo, a jurisprudência não é essa. E agora, falando no ponto que o Ministério Público realçou aí, sobre a questão da prova ser repetível ou não, é o seguinte: a prova aqui, daquele caso, ela era facilmente repetível. Era facilmente repetível, porque ela já o foi num primeiro momento. Digo isso porque a arma foi apreendida muitos meses depois dos fatos. E outra, durante a defesa, lá no primeiro grau, a defesa sempre falou de plantio de arma. A arma não estava no local do crime. Se fala que existe uma filmagem, como o Ministério Público falou, existe uma filmagem de toda a operação que levou à prisão. E nessa filmagem, a defesa aponta o momento exato em que a arma foi plantada pela polícia. E isso tudo não foi objeto de nova auditoria ali na instrução pelo Ministério Público. Por mais que falar, podemos fazer agora, podemos, mas é papel do Ministério Público, é papel da acusação levar ao juízo todos os elementos necessários para a pronúncia e não jogar tudo no processo e deixar que a parte ela se vire em maturar todo aquele acervo probatório para ser pronunciado ou não. É papel da acusação converter os seus elementos inquisitoriais em prova. Não é papel da parte fazer esse serviço, certo? E o objeto desse habeas corpus é limitadíssimo, não fala de prova. O fato é que a pronúncia é que diz que não tem prova. Não sou eu que estou dizendo, não é o paciente que fala, é a pronúncia não a prova. E, para pronunciar, está contrariando a jurisprudência do STJ, dizendo que a jurisprudência é no sentido contrário. O que o juiz está dizendo é que pau é pedra. Infelizmente, é isso que acontece aqui no Tocantins. Está falando que a jurisprudência é no sentido quando é em outro, certo? Então, sem mais excelências, eu espero que o HC seja provido para conceder a ordem e impronunciar o paciente. Obrigado. Agradeço, doutor Carlos Átila. Devolvo a palavra ao ministro relator para o voto. Cumprimento a ilustre subprocuradora-geral de Justiça, doutora Raquel Doge, por sustentação, e também o ilustre advogado que ocupou a tribuna virtual. Trata-se, como foi dito, de agravo do Ministério Público contra a decisão que despronunciou o acusado, acusado que foi pronunciado por homicídio qualificado, e eu vou me ater aqui à sentença de pronúncia. O juiz, na sentença de pronúncia, ele transcreve aqui o depoimento os depoimentos que foram ouvidos em juízo, depoimento da informante mãe da vítima, da testemunha Antônio Barbosa Cerqueira Filho, da informante Cimeia dos Santos Seixas, que era prima da vítima, e também a informante Cristiane, que era irmã da vítima. E nenhum desses depoimentos cita o réu como possível autor desse homicídio. O acusado, em seu interrogatório, que é transcrito aqui também na denúncia, na pronúncia, nega peremptoriamente a autoria
E eu digo o seguinte, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige para a submissão do réu a julgamento perante o tribunal do júri a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação no crime. Como se viu dos excertos acima transcritos, que são os depoimentos colhidos, em que pese os depoimentos judiciais não apontarem isso é o juiz, né, dizendo na pronúncia. O próprio juiz reconhece. Em que pese os depoimentos judiciais não apontarem o acusado como autor do delito e a defesa alegar que os elementos de convicção extrajudicial não foram confirmados, o STJ tem posicionamento no sentido de que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia podem defluir dos elementos de provas colhidos na fase da denúncia, ou seja, não é essa a jurisprudência que está vigindo atualmente, né? Do que pode se inferir da prova oral produzida, a testemunha Antônio Barbosa disse que no momento dos fatos estava dentro de sua residência, dormindo, tendo encontrado a vítima caída no chão e não viu quem atirou. As outras testemunhas relataram não ter conhecimento sobre os fatos narrados na denúncia. O acusado alegou inocência, afirmando que somente teve conhecimento do revólver, a qual teria sido utilizado para praticar os disparos contra a vítima, em delegacia, que não portava essa arma, que não tem nenhum envolvimento no crime discutido. Consoante ficou consignado na decisão agravada, em que pese a gravidade da imputação, a verdade é que as instâncias ordinárias decidiram pela pronúncia do réu com fundamento em testemunhos indiretos prestados por pessoas que ouviram dizer, né, que teria sido o autor dos teria sido agravado, autor dos disparos de arma de fogo. Todavia, conforme consta da decisão de pronúncia e do acórdão que a manteve, todas as testemunhas foram uníssonas, no sentido de que não presenciaram os fatos. Em verdade, a menção a boatos e informes caracteriza, no máximo, frágeis relatos indiretos, testemunhas por ouvir dizer, os quais a jurisprudência desta Corte tem rechaçado, por não constituírem fundamentos idôneos para a submissão do acusado ao tribunal do júri. E eu cito aqui a jurisprudência da Corte nesse sentido, no RESP 1.734/734 do Mato Grosso, relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, isso já de 17/12/2019, publicado em fevereiro de 2020. Por esse motivo, senhora presidente, eu entendo que a decisão monocrática que despronunciou o acusado deve ser mantida. Por isso é que eu estou aqui negando provimento aos agravos. Presidente relator, nega provimento ao agravo, quer dizer, mantém a sentença monocrática que despronunciou aqui o agravante. E eu vejo o seguinte, aqui, eminentes pares, também fiz uma leitura exaustiva dos elementos de prova que tem nesses autos e vou ver o que tem aqui na sentença que pronunciou o agravante. Diz o magistrado o seguinte, verifica-se que a pronúncia valeu-se de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais laudos periciais e depoimentos testemunhais que evidenciaram os indícios de autoria e materialidade delitiva, pelo que deve ser integralmente mantida. A materialidade delitiva restou consubstanciada nos laudos constantes no inquérito policial. Aí diz aqui, descreve tudo, todo o laudo,
laudo de necroscópico, evento 20, laudo de confronto balístico, laudo de vistoria em local do homicídio e laudo confronto balístico de projétil. Tudo tem aqui os números deles que eu estou dispensando a leitura. Acerca da autoria, abstendo-me de tecer maiores comentários que possa eventualmente refletir no julgamento do Conselho de Sentença, tenho que os indícios são suficientes para apontá-lo como autor do delito, com base nos depoimentos firmados na fase administrativa e judicial, em perfeita harmonia com as demais provas compendiadas nos autos, até porque não objeto de resignação. Ressalto, continuou o juiz que pronunciou, acerca da autoria, ele disse que abstinha de fazer maiores considerações. E prosseguiu dizendo o seguinte: ressalto por oportuno que a pretensa alegação de ausência de provas acerca da autoria delitiva só se justificaria nessa fase processual caso a pronúncia do réu fosse manifestamente injusta, o que não se verifica na espécie, uma vez que a arma supostamente apreendida com o acusado, aqui o despronunciado, né, foi a mesma utilizada no crime discutido conforme informações dos eventos número 7 e 27 dos autos. Assim, compete ao colênio tribunal do júri o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, mediante análise do conjunto probatório. Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir 2 princípios constitucionais: a soberania dos vereditos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. Então, a meu ver, com a devida vênia do voto do eminente relator, eu, aqui também embasada pela manifestação ministerial, do qual eu faço também constar no meu voto, vou fazer um voto mais justificado, eu não vejo falta de prova para a pronúncia, pelo contrário, eu vejo que tem prova suficiente para embasar a sentença de pronúncia. E vou fazer juntada de votos, e com essas considerações, eu dou provimento aqui aos agravos regimentais, são 2 agravos regimentais, né, ministro? É do MP federal e do MP estadual. Eu dou provimento aos 2 agravos regimentais, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, para reconhecer que, na hipótese, sim, existe prova suficiente para a decisão pronunciatória. E que este caso, ministro Rogério, ele não se adequa bem ao nosso precedente. A nosso precedente que é só testemunho por ouvir dizer. Eu acho que não cede a nossa, não se adequa à nossa jurisprudência, que está pacificada nesse sentido. Eu acho que aqui, sim, tem prova suficiente. Então, é como voto e como vota o ministro Sebastião Reis. Senhor presidente, eu peço vênia para divergir da divergência e acompanhar o eminente relator. Ministro Rogério Schetti. Senhor presidente, só me esclareça mais uma vez, por favor. Na sua análise, houve depoimento judicial no sentido da autoria? Pelo que está na sentença pronunciatória, sim. Pelo exame que fiz, ele fez uma junção, ministro Rogério, daqueles testemunhos que tinha e da a prova balística que foi encontrada, né, foi juntada nesses autos também. Isso embasou a decisão do juízo de primeiro grau, né, de que no outro homicídio também a mesma arma foi usado pelo réu, aquilo. E está consignado no voto. E foi consignado na manifestação aqui. Tá, o laudo comprovou que a arma utilizada era a mesma arma. Foi a mesma arma de outro homicídio. Pelo que se tem nos Ministro Presidente, Ministro Presidente, só uma questão de... Só se for questão fática, Excelência. É fática, Excelência, é fática. É o seguinte, a senhora está falando de um pronunciamento judicial que é o acórdão. E talvez essa a confusão que o ministro Schetti está detectando. A senhora fala de prova judicial e essa narrativa que há prova judicial é no acórdão do Reze,
que é o rés manejado pela defesa. A decisão de pronúncia, que é o juiz que está próximo ao caso, fala o contrário, fala que não há prova judicial. Tá? Na Só verdade, essa questão Excelência, de fato aí. o rés, que Vossa Excelência está fazendo referência, ele manteve a decisão pronunciatória. Manteve a decisão pronunciatória. E isso está aqui na sentença do juiz de primeiro grau. Senhor presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas o resultado não será alterado, porque haverá empate, e o empate beneficia. Não, agravo regimental é... Bom, mas mesmo sendo agravo regimental do Ministério Público, nós teremos aqui um empate, né? Vossa Excelência, então, acompanha o meu voto? Acompanho. Mas eu indago a respeito do resultado. Poderíamos aguardar a presença do ministro. Se é em HC... Do ministro Antônio Saldanha, né? É a favor da defesa. Ué. Exatamente. HC. Acompanho Vossa Excelência. Acompanha o meu voto. Lamentavelmente, né? Por isso que a falta de colegas na sessão, às vezes, causa injustiça para a justiça, né? Do ponto de vista. Depende do ponto de vista que está nos autos, Excelência. Que está nos autos. Do ponto de vista. Para a senhora seria uma injustiça. Então, para mim, para o eminente relator, não. Seria uma justiça. Então, após o voto relator. Após o voto relator. O voto de Vossa Excelência, deixa eu ver aqui, ministro. O voto do relator. Negando o provimento aos agravos regimentais. Do voto da ministra Laurita Vaz, dando provimento no que foi acompanhado pelo voto do ministro Rogério Schetti e do voto do ministro Sebastião Reis, que foi antes também, ministro, mas não importa, né? Concordando com o eminente relator. Isso. Né? Houve empate de votação, como se trata de um habeas corpus, a decisão, né, protege, é favorável, então, ao agravante, que, no caso, é o agravante em um habeas corpus. Então, agravos regimentais providos, né, por em face do empate de votação. Depois a gente vai fazer a juntada de voto. Fica, então, proclamado este resultado. Agora, vamos prosseguir, ministro, com voto também da minha relatoria,